Olá, seja bem-vindo a mais uma aula no Sermão do Monte, esse estudo que estamos fazendo, e você é nosso convidado para se juntar a nós. Se você está tendo essa como sua primeira aula, nós temos outras aulas hoje, é a aula de número 12, e outro convite também é que nós somos uma igreja batista, Link Church, em Londres, na região de Wembley. E se você mora aqui pela área de Wembley, Sudbury Town, então você é nosso convidado a vir estar conosco nos cultos de sábado às 19 horas, aqui mesmo na estação, pertinho aqui dessa estação de Sudbury Town. Então, fica aqui nosso convite, o endereço vai estar na descrição abaixo. E aos sábados, então, temos nossos cultos, estamos tendo esse estudo online também às quartas-feiras, temos colocado todas as quartas, então você pode voltar e ver lá no playlist, tem Sermão do Monte, e você começar a acompanhar com a gente. São episódios de aproximadamente 30 minutos, e sempre deixando um gosto de quero mais para a próxima aula. Bem, estamos trabalhando o capítulo 5 de Mateus, versos 4, na segunda bem-aventurança. Então estamos, como eu disse, na primeira e na segunda bem-aventurança, estamos utilizando um pouquinho mais de tempo para montar essa base da necessidade que estas bem-aventuranças elas fazem parte da vida do cristão, e assim nós vamos vendo que uma puxa a outra numa sequência. E aqui então, leia aí comigo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, verso 4. A versão que eu li é na Nova Almeida Atualizada. Veja que Jesus aqui, ele faz um jogo de palavras, um jogo de ideias aqui. O que aparentemente parece não ter relação uma coisa com a outra. Ser feliz, no caso, bem-aventurado, ou quão feliz, que vem da palavra makarios, como já explicamos, que é do grego. E aqui tem essa definição, então, de felicidade. Como pode, então, ser feliz uma pessoa que chora? Parece que uma coisa não tem a ver com a outra. Como pode ser feliz alguém que está triste porque chora, alguém que está afligido, alguém que está enlutado? Uma coisa importante nós prestarmos atenção, porque desde que o pecado então ele entra na vida do ser humano, essa condição ela passa a fazer parte então dessa estrutura toda. E Jesus também, quando ele certa ocasião falava com os seus discípulos lá em João capítulo 16, versos 33, ele fala isso para os seus discípulos: olha, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E uma coisa que eu tenho sempre falado é que nós somos liderados por exemplo, somos discípulos de Cristo, e ele nos mostra então essa forma de nós seguirmos a nossa vida. E Jesus diz: esse mundo é um mundo de aflição, é um mundo de adversidades, é um mundo de problemas, porém, neste mundo você precisa de ânimo. E esse ânimo vem de quem? Vem do próprio Deus. Jesus Cristo mostra isso na sua relação com Deus. Quando ele se separava para ter um tempo com Deus, com o Pai, tudo que ele fazia era para refletir a glória de Deus. E então ele diz: olha, eu venci o mundo. Somos liderados por esse exemplo. Portanto, problemas, dificuldades, tribulações fazem parte sim da nossa existência enquanto seres humanos, vivendo em cada época da vida do ser humano. Na nossa época hoje, nós vemos que temos vivido sim tempos bem adversos, tempos em que o mundo ele está meio que à flor da pele, com tanto acontecimento que a gente está tendo nesses últimos, podemos dizer, nos últimos 5 anos, parece que deu uma acentuada em muitas coisas. Agora, veja que Deus ele não criou o mal, mas o ser humano ele fez essa opção pelo pecado. Quando olhamos lá para Adão e Eva, então há uma sequência que entra ali dentro da humanidade e vai fazendo um estrago. Mas quando pensamos e olhamos e vemos essa história que caminha para um fim trágico, Deus ele olha para a humanidade com sua misericórdia e seu amor, e através de Jesus Cristo então ele
traz essa opção, essa oportunidade para o ser humano e também uma opção de viver num reino que se inicia, que é o reino dos céus, o reino de Deus aqui. O apóstolo Paulo também, ele diz em Romanos capítulo 8, verso 19, ele fala assim: pois toda a sua criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Olha o que Paulo já está dizendo, que a própria criação de Deus, todos nós que estamos envolvidos nessa criação de Deus, aguardamos com essa expectativa pela revelação, então, dos filhos de Deus, que acontece na vida de cada um, e há de chegar o tempo em que nós saberemos, com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, há de chegar um tempo em que então todas estas promessas de Deus, elas serão completamente preenchidas. O pecado, ele atingiu o homem e esse mundo então geme por causa do pecado. E podemos ver isso claramente nos noticiários, podemos ver isso claramente na internet. Hoje é bem divulgado isso e nós podemos ver a própria terra, ela clamando. O ser humano, ele hoje tem feito muitos estragos na sua vida espiritual, na sua alma, na sua própria condição física. Olhamos para o próprio mundo e esperamos em Deus. Então, andar com Cristo, andar com Deus, nós podemos sim ver algo diferente acontecendo. Veja que o problema não está no chorar, mas sim diante de quem ou para o que você está chorando. E temos duas alternativas aqui, olhando mais diretamente para esse texto. Quando Jesus está falando para os seus discípulos, a primeira alternativa que ele está apresentando é de nos voltarmos ao Senhor Jesus, nos voltarmos a Ele como mestre e nos voltarmos a Deus e chorarmos a Ele, a Deus. Então essa é a primeira alternativa, a alternativa de buscarmos a Deus, chorarmos a Deus. Agora há uma segunda alternativa também, que é a alternativa de, no nosso choro, tentar encontrar o consolo da maneira nossa, na nossa forma de pensar, no confortar, em nossas concepções do que é o conforto. Então precisamos olhar bastante para isso, no que pensamos que é esse choro e também no que é o conforto. Então há duas questões aqui: o choro que acontece e o que recebe o conforto desse choro. Então é importante saber que tipo de choro e saber o tipo também de consolo que recebemos ou conforto que recebemos disso. Então, hoje, aula 12, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esses dois pesos, o choro e o consolo aqui. Veremos nas diferenças do choro das bem-aventuranças que Jesus está ensinando e o choro, então, do mundo aqui. E hoje eu trouxe algumas referências bíblicas e alguns exemplos que mostram essa diferença gritante entre os que choram pelas coisas do mundo, dos que choram com arrependimento diante de Deus, como o Dr. Martyn Lloyd-Jones, já falamos isso em outras aulas, onde o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele que era médico britânico e se torna esse grande evangelista, esse grande pregador da palavra de Deus, inclusive um dos livros que nós estamos trabalhando, que é no estudo do Sermão do Monte, ele como médico, ele tinha essa prática e ele utiliza isso como uma de suas ferramentas para fazer aqui as suas análises. Eliminar aquilo que não é, como médico, ele elimina todos os diagnósticos não possíveis para não atrapalhar na razão ou no foco daquilo que pode ser o problema de saúde da pessoa, eliminando o que não é e deixando o que é. E eu já falei sobre isso num dos episódios que nós tivemos. E agora damos continuidade. E hoje, então, usando esse mesmo conceito do que não é, vamos olhar o que não é o choro, então, ou que não é o choro do arrependimento genuíno. Um dos exemplos, então você vai pegar sua Bíblia e ler comigo aqui, um dos exemplos é o que está, uma história interessante que está em 2 Samuel 13:2, que é a história de Aminon. Vamos olhar aqui para essa história e ver o quanto interessante o que é que está sendo tratado aqui. Aminon, ele é filho de Davi, junto com Tamar e com Absalão.
Tamar e Absalão são filhos da mesma mãe, não é? Filho de Davi com a mesma mãe. E Amnon, então, fica tremendamente abatido por causa da sua irmã. Veja só, no capítulo, então, de 2 Samuel 13, versos 2, diz: Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Em outras versões, ela mostra assim, dificultoso fazer-lhe coisa alguma, ou difícil se aproximar dela. Ele tinha um desejo por sua irmã, ele queria se deitar com a irmã, e ele ali fica então angustiado, ele chora, ele lamenta por causa da sua irmã. Há um lamento aqui, ele está com o coração triste por causa disso. E aí aparece então um que era o seu melhor amigo e que vê ele nessa situação, inclusive era do parentesco dele, chamado Jonadab, que era um homem que, à medida que nós vamos vendo na história, era uma víbora, e ele vai soltar dos seus venenos. E Jonadab dá um conselho para ele, embola ali uma trama para que ele possa ser consolado dessa sua busca, desse seu choro. E ele põe em prática esse plano, ele consegue elaborar até que chega o momento em que ele está sozinho com a sua irmã, que vai tratar dele, ele fica doente ali, faz cara de choro, sabe? Aquela cara de coitadinho, até que a irmã vai, então, servi-lo. E nesse momento em que ele está a sós com a sua irmã, ele se aproveita da sua irmã, e ao mesmo tempo que ele se aproveita e conquista aquilo por que ele tanto lamentava de não ter, e ele consegue isso, na mesma hora ele também a repudia. E ele a manda embora, e nós vemos na história que ela sai tremendamente triste, chateada, arrasada, ela se sente defraudada por ele, e ela vai embora então completamente triste dessa situação. E então seu irmão vai saber disso, ali vão ficar as pessoas sabendo do que aconteceu. E Amnon então vai continuar levando sua vida. Davi não faz muita coisa, não faz praticamente nada, deixa as coisas seguirem até o ponto de que essa atitude de Amnon traz uma desgraça tremenda para sua família. Primeiro para ele também, porque ele vai ser morto por esse meio-irmão que por vingança então vai matar Amnon, e para tentar honrar a sua irmã. E vemos que nessa história então Amnon tem um desfecho trágico, mas não só isso, ele causa uma série de problemas para a família. Ele desonra a sua irmã, ela se sente desonrada, ele cria a ira e promove a ira entre pai e filho ali, entre Davi e Absalão, seu filho, que vai tomar o reino de Davi. Olha as consequências que vão acontecendo, até que Absalão, mais para frente na história, ele vai então ser morto, também vai acabar sendo morto. Mas olhando para tudo isso, ele tem a resposta do seu choro, e o seu choro, o seu lamento é um lamento então que traz muitas consequências ao receber esse conforto. Esse conforto foi uma trama que não deu muito resultado. Outro que também podemos olhar mais ou menos por essa perspectiva, está lá em 1 Reis, que é um outro choro que a gente tem, que é do rei Acabe. Quando Nabote ele tinha uma vinha, e ali Acabe, que era um rei casado com uma mulher, um rei ruim, casado com uma mulher ruim, que era Jezabel. E veja que Acabe, ele queria uma vinha, mas no texto aqui de 1 Reis 21, verso 4, após então Acabe pedir para Nabote a vinha dele, e Nabote negar essa vinha para Acabe, porque era um dos pais dele, Acabe fica transtornado, fica numa atitude assim de enlutado por causa dessa situação. E no verso 4, e diz assim: então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E aí, qual a atitude de Acabe? Ele deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão.
A atitude dele é como uma criança birrona, né, que vai lá pro canto, vira a cara pra parede, meio que pra parede. Essa é a imagem que meio que parece que tá acontecendo. Só que acontece que Jezabel, ela ao ver isso, fala: poxa, você é rei, por que você tá deitado desse jeito? Por que você tá choroso desse jeito? Qual é o problema? E aí ele fala para ela, e ela fala: pode deixar que eu vou resolver esse problema para você. E olhando para o texto, nós vamos ver que Jezabel, ela faz uma trama também contra Nabote. Ela separa, ela faz alguns decretos ali, ela manda e sela com o selo do rei. E então, em nome do rei, ela vai fazendo um monte de coisa ali. Ela faz essa trama contra Nabote, separa 2 homens ali de personalidade complicada, pessoas de caráter ruim, que difamam Nabote e dizem um monte de coisa que ele não fez, e Nabote então acaba sendo apedrejado e morto. Agora, olha o que interessante. Acabe vai receber o consolo do seu choro e do seu lamento aqui. E quando isso acontece, olhando lá para a sequência da história, chega essa notícia então que Nabote havia sido morto. Para Jezabel, quando ela ouve isso, ela vai então até Acabe e diz: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E aí olha o versículo 16, o que diz do capítulo de 1 Reis 21. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para possuir. A atitude dele desse choro, ele estava ali, ele se levanta, ele, pelo jeito aqui, ele continuava deitado, choroso, lamentando, enlutado porque ele não conseguiu a vinha. E aí, de repente, chega a notícia que o Nabote tinha morrido, e ele com certeza sabia que foi alguma trama, a mulher dele fez alguma coisa para que Nabote morresse, e a atitude dele agora ele levanta todo satisfeito para possuir aquilo que ele tanto buscava. Vamos para outra, por exemplo, a história de Faraó. Quando Faraó ele libera, Deus então ali ele liberta o povo do Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 14, Êxodo 14. Aí leia comigo, isso. Vamos dar uma olhada, você conhece bem essa história. Então o que aconteceu é que Deus endurece o coração. E aqui endurecer o coração é muito interessante, porque eles já tinham um coração ruim. Deus simplesmente deixa eles à mercê do seu próprio coração. Não precisava nem fazer muita coisa. Gente ruim, você não precisa fazer muita coisa. Quando Deus transforma o coração, que a pessoa deseja se transformar de Deus, é totalmente ao contrário, é Deus atuando. Aqui, eu olho para esse verso como se Deus simplesmente entregasse ele a sua própria concupiscência, o seu próprio desejo, quem ele era realmente de coração. E então, quando eles liberam o povo de Israel, que o povo sai, e eles olham, eles que estão ali no palácio, e reconhecem: e agora, quem é que vai trabalhar? E agora, quem é que vai estar aqui? Olha o que o texto diz, verso 5 do capítulo 14 de Êxodo. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Por que a gente deixou esse povo ir? Veja o que está acontecendo. Eles aqui olham uns para os outros meio que enlutados, chorando, entristecidos, planteando ali. Por que eles permitiram que o povo fosse embora? E ali naquela hora também o consolo é qual? Um pega consolo no outro. E eles conseguem realmente encontrar consolo na sua própria maldade. A maldade de um com a maldade de outro, juntando ali, eles vão encontrar consolo, e inclusive uma trama novamente vai se desenrolar, que é perseguir Israel, e nós conhecemos bem essa história, aonde vai dar. Agora existe uma outra história também. Vai vendo o choro, o enlutar, a tristeza e o consolo como acontece. Agora tem outra, a de Caim. Caim, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 4, bem no comecinho de Gênesis, no verso, deixa eu ver, 13 aqui, nós vamos ler. Só que o que está acontecendo aqui? Caim, ele mata Abel, e ele começa
nessa interação com Deus ali, porque Deus chega e pergunta para ele, onde é que está seu irmão Abel? E aí ele fala assim, eu não sei, por acaso eu sou guardador do meu irmão? E Deus então vem com uma sentença sobre ele e começa então a falar o que aconteceria por causa daquilo que ele fez, e Deus o confronta. E aqui então, em resposta a esse confronto de Deus, o Caim aqui ele vai dizer o seguinte, verso 13 de Gênesis capítulo 4. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Veja que Caim aqui, ele chora por medo do seu castigo e não pelo pecado em si. É mais ou menos como o ladrão que ele é pego em flagrante quando ele está roubando, e aí a polícia prende ele, leva ele para a cadeia, e ali ele é julgado, e ele sabe que ele vai ser julgado, que ele vai ser preso, que ele vai estar encarcerado, e ele chora por causa disso, porque ele vai estar preso, porque ele não vai ter liberdade de continuar fazendo o mal que ele queria fazer. E assim também muita gente hoje lamenta, sem perceber, os seus erros, lamenta pelas consequências físicas e pelas consequências muitas vezes emocionais do que isso que ela faz pode causar. E o apóstolo Paulo, ele expressa isso muito bem em Romanos, no capítulo 7, versos 19 a 21 primeiro, e vamos dar sequência em mais 2 versículos, que diz assim, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 21, assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. E nos versos 24 e 25 ele continua dizendo dessa condição, ele fala assim, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Dizendo da nossa condição. O homem pelo que ele chora, o homem pelo que ele deseja, o homem pelo que ele é atraído pela carne. Mas Paulo ele diz assim, mas há uma solução, há um modo correto de você entregar essa sua deficiência para alguém que pode resolver esse problema. E ele diz assim, no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A solução está em Jesus. Coisas que nós tentamos muitas vezes sem perceber buscarmos e não conseguirmos obter a saída, nós é porque buscamos às vezes nas coisas erradas e não estamos buscando em Jesus. E Paulo diz assim, olha, quando quero fazer o bem, o mal está sempre ali junto de mim. E se eu não tomar cuidado, se eu não estiver em Cristo, é um perigo para a nossa vida. Um pastor, um reverendo aqui britânico do século XIX, chamado John Charles Ryle, ele diz o seguinte, ele diz nessa interpretação aqui de Mateus capítulo 5, verso 4, ele fala, felizes são aqueles que lamentam a causa de seu próprio pecado e manifestam pesar por esta imperfeição, por essa incapacidade de não conseguir vencer o pecado. É como uma tortura para ele. E aqui então olhamos e vemos estes vários personagens, podemos ver mais um aqui, por exemplo, o exemplo clássico de Judas. Quando Jesus então ele é traído por Judas, olha o que acontece. Quando Judas ele viu que ao trair Jesus, os religiosos e os judeus o condenam à morte e amarram Jesus e o entregam a Pilatos, olha a reação dele. Veja em Mateus 27, a partir do verso 3 até o 5, que diz, quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E aí esses homens eles retrucam para Judas dizendo, que importa? Que nos importa isso? A responsabilidade é sua. E então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Você consegue ver a cena acontecendo aqui? Judas, ele vê tudo isso,
ele viu o mal que cometeu, isso é claro no texto aqui, ele se entristece pelo que ele tinha cometido, ele confessa de certa forma esse mal, dizendo que ele justifica, porque ele vê Jesus Cristo aqui, que ele era inocente, e ele está mandando um homem inocente, pequei porque traí um sangue inocente. Agora, quando olhamos para isso, vemos também Judas restituindo o dinheiro, chegando lá e falando, eu não quero mais esse dinheiro, ele joga o dinheiro no templo. Porém, aqui é uma atitude de remorso. Em que sentido? Ele não reconhece Jesus como Deus, ele não corre para Deus pedindo ao Senhor por misericórdia do ato que ele cometeu, ele está tentando buscar a solução do seu choro, do seu lamento, aonde? Buscando a solução do seu choro e o seu lamento nos próprios que estavam com a maldade de trair Jesus. E homens que têm essa maldade no coração só poderiam dar para ele aquilo que eles estavam cheios no seu coração. E eles entregam então o que para Judas? A opção, o problema é seu. E ali Judas ele vai buscar, de certa forma, na sua própria maneira de fazer, uma forma dele resolver. Ele não corre para Deus. Ele sabe que ele pecou, que ele fez com sangue inocente. Ele toma uma série de atitudes, porém a atitude dele, que era a principal, era o reconhecimento diante de Deus, o pecado. Ele não reconhecia Jesus por Messias. O desejo dele era sempre de pegar esse dinheiro, de fazer ali um lucro com aquilo. É um choro de remorso. E ele é respondido no conforto, para ele naquele momento e naquela situação, de acordo com aquilo que ele estava esperando e com as pessoas que ele estava buscando. Portanto, o choro aqui, ou o lamento, pelo arrependimento, devido à condição do pecado, é a melhor forma, o melhor uso que nós podemos fazer das nossas lágrimas. Guarde isso. O melhor uso do nosso choro, das nossas lágrimas que nós podemos fazer é em condição de arrependimento, de contrição, sabendo, no caso aqui do que Jesus está falando, da nossa condição, de quem nós somos, em meio a tantos outros problemas e tantas coisas que nós temos. Então, use com sabedoria o choro. Use com sabedoria, não fazendo o que é errado ou chorando da forma errada. Tanto do choro quanto o consolo que recebemos, o conforto que recebemos para esse choro. Veja aqui, o choro aqui, ele acontece por remorso, ele acontece por causa do fracasso, por causa de não ter, porque é contrariado, porque é fragado aqui, fazendo o que é errado. No caso, por exemplo, olhamos para Caim, e não consegue obter as coisas que querem. Até certo ponto, parece que o conforto aconteceu, que ele conseguiu obter o resultado do que ele chorava, do que ele lamentava, do que ele pranteava. Mas olhando, por exemplo, para a história de Caim, Caim mata o seu irmão e Deus traz uma punição. E o choro dele nunca foi ali pelo irmão, de remorso, pela morte do irmão. Mas agora pela falta da liberdade que ele vai ter. Mesma coisa de Aminon. Quando ele conquista a sua irmã, ele ali também, na hora, ele reverte toda aquela paixão, porque ele conquistou o que ele queria, era algo superficial, ele reverte aquilo em aversão pela sua irmã e manda a sua irmã numa condição desonrando a sua irmã e não estava nem aí. Mesma coisa de Acabe, que faz e pratica o mal, e aí ele vai buscar consolo em quem? Aminon vai buscar consolo em Jonadab. Jonadab era um homem que tinha veneno, fez o mal. Acabe foi buscar consolo em quem? Na sua esposa. Sua esposa lhe traz consolo também. Qual o consolo? O mal. Quando olhamos para Judas, ele vai buscar consolo em quê? Ele vai tentar resolver isso com os líderes religiosos que estavam cheios de mal em seu coração. E ali, então, vemos que a coisa sai tudo errado e as coisas não funcionam. Então, que possamos olhar para isso, porque o choro do arrependimento verdadeiro, ele vai pavimentando, guarde isso na sua vida, o choro do verdadeiro arrependimento, ele pavimenta assim a nossa estrada para a vida eterna, que é o que Jesus está ensinando seus discípulos.
Não chore da forma errada, pelas coisas erradas. Tenha o choro, não é desse choro do mundo que está sendo falado. Porque o choro do mundo, a gente vai encontrar sim essas pessoas como Jonadab, vai se encontrar, por exemplo, como os líderes religiosos que muitas vezes queriam a própria cabeça de Jesus e queriam pegar Jesus e às vezes acabamos também não percebendo, ou como aqui olhando para a história de Aminon, como ali do seu amigo Jonadab, que lhe dá um péssimo conselho, traz para ele uma péssima maneira dele obter conforto, consolo e obter aquilo que ele estava querendo. E no Antigo Testamento, em Provérbios, no capítulo 2, versos ali, podemos ir do verso 11 em diante. Então, Provérbios, e aqui eu vou terminar com vocês esta parte. Provérbios, capítulo 2, versos 11 ao 15, diz assim. Vamos ler do 11. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, o bom senso guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. E os versos a seguir vão dizer quais são os caminhos desses homens perversos. Olha só. Que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas, que têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos, gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam, que não tem um coração bom. Aqui são perversas, homens de palavras perversas que induzem os outros ao mal. Em quem nós temos ido buscar o consolo? Eu sempre falo frases de outras pessoas. E eu queria falar uma frase minha aqui, que eu tiro de tudo isso. Se nós, porque estamos falando de choro e de consolo. A questão aqui, ela tem os dois lados da moeda aqui. Chorar, que Jesus está dizendo, e o consolo que será recebido. Se nós, então, buscamos consolo no lugar errado e nas pessoas erradas, então não esperemos receber consolo do jeito certo das pessoas certas. Então fica aqui para você hoje essa aula para você pensar, para você repensar, refletir na sua vida e olhar para você como tem sido o teu choro primeiramente. Em primeiro lugar, esse é um choro que tem o foco em Deus? Ou esse é o choro que tem o foco, por exemplo, em outras coisas? Precisamos fazer essa análise para a nossa vida. E em segundo lugar, qual é o tipo de consolo, de conforto que nós estamos esperando receber disso que nós estamos pensando? Porque uma coisa leva a outra. Se você está com dúvida se o seu choro ele é genuíno, ele é um choro que é de Deus, um choro que você sabe que tem esse padrão de Cristo aqui, que Cristo está falando na bem-aventurança, ok. Ou, se você está com dúvida, qual é o resultado disso? Qual é o consolo que você espera receber, de quem e como? Porque fazendo isso, você vai ter uma bela comparação. E aqui eu deixo você hoje, para que você reflita nisso. Para nós, na semana que vem, olharmos e encerrarmos esta bem-aventurança, percebendo então na vida e na forma daqueles que procuram do jeito certo em Deus e tirando algumas lições. Eu quero terminar falando de algumas lições. Então que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se que isso é um estudo que nós estamos fazendo. Então uma aula vai completando a outra e vai dando espaço para você parar, pensar. Por isso eu não me estendo muito. Então tenha paciência, vá estudando, olhe para esse verso de Mateus 5,4 aqui e não fique só nele. Tenta olhar com uma visão mais ampla no reino de Deus, é o que nós estamos fazendo aqui, nos padrões da questão linguística, literária, visual, geográfica, cultural, histórica. E dentro desse padrão todo, dessas lentes, nós conseguimos ter uma visão maior, porque vai nos facilitar na hora que entrarmos no Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, que Jesus vai começar a destrinchar tudo isso. Vão ser relances, visualizações de tudo isso que a gente está falando, sobre pobre em espírito, agora sobre os que choram. Deus abençoe sua vida e até semana que vem. Fica com Deus.